Nelson Rodrigues vê futebol com a ponta dos dedos. E aí, meus seus leitores, beleza pura? Dinheiro não, é isso. Hoje nós vamos falar do Nelson Rodrigues falando de futebol, que é a parte desse livro aqui, A Sombra das Chuteiras Imortais, que é um livro de crônicas que o Nelson Rodrigues escreveu basicamente até os anos 70, ele escrevendo assim de 58, mais ou menos, até 70, englobando, digamos assim, esse período de 3 Copas do Mundo, né? De 58, de 4 Copas do Mundo, obviamente, né? Porque que a matemática não é o forte do indivíduo, de 58, 62, 66 e 70. E o Nelson Rodrigues falando de futebol é uma coisa sempre muito maravilhosa, né? Eu acho que para a geração, eu tenho 33 anos, nasci em 86, mesmo para a minha geração, ler isso daqui acho que é fundamental, porque a gente entende um futebol completamente diferente do que os anos, digamos, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que é o que eu mais vi na adolescência. Mas para a galera de hoje, o pessoal muito novo, tem que ler isso daqui, tem que buscar a experiência do futebol antigo, né, que é o futebol anterior a essa era de glamour e celebridades e super endinheiramento envolvendo, né, os gramados. E o Nelson Rodrigues traz isso aqui. Primeiro porque é muito bem escrito, né? Então você lê um texto, crônicas super bem escritas, isso já vale como um recorte textual, né? Já vale como experiência de engrandecimento literário, ponto. Dito isso, da parte temática, os jogos que ele escolhe trazer, aliás, é importante comentar isso, ele não fala aqui no livro, ele não faz as crônicas esperando virar livro, ele escreve crônicas, e a crônica é aquele gênero que vocês já de certo conhecem, que tem a ver com a noção diária. Então é um dia, né, que você publica a crônica a partir de uma determinada situação cotidiana. Então ela pode ser narrada em primeira pessoa, em terceira pessoa, né? Mas necessariamente ela tem a noção de um recorte temporal bem estruturado. E o do Nelson Rodrigues especificamente, assim como a crônica esportiva de maneira geral, costuma comentar sobre algo envolvendo o mundo do esporte, no caso do futebol. Então o Nelson Rodrigues fazia muita crônica a partir dos jogos e também comentando ali situações do meio futebolístico, como por exemplo na época de 58 ele comentava muito os momentos anteriores da seleção ir à Copa. É na crônica Complexo de Vira-Latas que ele inaugura essa expressão que se tornou uma expressão símbolo utilizada por todas as pessoas, basicamente acerca dessa questão da autoestima, dessa menos-valia do brasileiro em relação a si mesmo. E aí, discutindo a seleção brasileira de futebol indo para a Copa de 58, após o grande vexame da Copa de 50, que perdeu para o Uruguai quando tinha vantagem do empate, no Maracanã, aquilo que foi conhecido como Maracanaço. Então ele fala que o grande inimigo da seleção brasileira é a própria seleção brasileira, ou essa não autoestima, ou esse complexo de vira-latas. E ele fala aqui, ó: eis a verdade, amigos, desde 50 que o nosso futebol tem pudor de acreditar em si mesmo. Isso é uma maravilha. Pudor de acreditar em si mesmo não é vergonha, não é medo, é pudor. E pudor tem a ver com uma espécie de castidade inocente, né? Então, com esse medo de realizar. Com medo de você chegar até lá, acreditar e aí perder, e aí não dar conta. E é uma maravilha isso daqui, né? Porque quando eu comecei a entender futebol, o Brasil foi tetra em 94. Quando eu vi aquela Copa de maneira perfeita, assim, eu lembro claramente de tudo. Então o Brasil já era hegemônico. Então, para uma geração que já nasce com o Brasil hegemônico, é muito louco pensar que houve uma época em que a seleção de futebol, que talvez seja a única coisa que, ao olhar europeu, ao olhar do exterior, seja exatamente símbolo de sucesso no Brasil, jogador de futebol, fosse exatamente um símbolo de insucesso, de uma menos-valia, de um complexo de vira-latas. E isso é uma maravilha que ele bota aqui, tanto que olha o que ele fala nessa mesma crônica, né? A santa verdade é a seguinte: qualquer jogador brasileiro
quando se desamarra de suas inibições e se põe em estado de graça, é algo único em matéria de fantasia, de improvisação, de invenção. Em suma, temos dons em excesso. E só uma coisa nos atrapalha e por vezes invalida as nossas qualidades. Quero aludir ao que eu poderia chamar de complexo de vira-latas. Isso é uma beleza. Temos dons em excesso. Olha que maravilha que o nosso Rodrigues usa aqui. Então, essas sacadas que ele tinha em matéria de linguagem são sensacionais. Esse modo de definir o povo brasileiro a partir do futebol e a partir do jogador, isso é algo que ele faz na crônica. É por isso que esse livro aqui, eu acho que funciona muito bem para mesmo quem não gosta de futebol. Um dado biográfico importante, que muita gente diz, é que o Nelson Rodrigues ele era míope. Então ele não enxergava muito bem. Ele ia ao estágio, né? Naquela época não tinha tanta transmissão. Não tinha transmissão televisiva, começou mesmo na década nos anos 70, na Copa de 70. E então você tinha que assistir no estádio ou ouvir pelo radinho. Então, mas para ele escrever, ele geralmente ia ao estádio, Maracanã. Por isso que e as crônicas dele versam muito sobre os times do Rio de Janeiro, os jogos do Rio de Janeiro, os campeonatos, e pegando essa essência do futebol carioca, né? E o Nelson Rodrigues diziam que ele era meio míope. E parece que isso é verdade, que ele não enxergava mesmo o jogo. O que ele não entendia de futebol muito, assim, taticamente e tal, isso é quase um consenso, todo mundo diz isso. Mas que ele não enxergava, isso é uma informação que eu tive recentemente, isso é uma maravilha. Que é como se ele visse o futebol pela ponta dos dedos, né? Porque a gente vê o futebol pela linguagem que ele usa aqui com as palavras. É o modo como ele escreve, que se você observar, tem muito pouco de tática, muito pouco de fato de análise e muito mais de impressão, da repercussão do jogo nele. E uns lances isolados que às vezes não tem nada a ver com a partida, ou não são tão relevantes, alguns são, mas outros não são tão relevantes, que ele resolve iluminar e a partir daquilo desenvolve sua crônica, né? Então, o fato dele ser míope, não conseguir enxergar direito o jogo, não saber fazer tanta análise, mas ainda assim ser celebrado como um dos grandes cronistas esportivos em matéria de futebol, isso é uma beleza. Mas tem também os lances capitais, né? Tem uma crônica chamada A Invisibilidade do Óbvio, que é de 68, e fala do Campeonato Carioca de 68, em que está tendo um Fla-Flu, e tem uma jogada importante, em que o jogador do Fluminense é lançado, o Wilton, o nome dele, e esse jogador tira do goleiro do Flamengo que sai do gol com a mão, o juiz não vê e ele vai lá e faz o gol. E aí o que o Nelson Rodrigues diz aqui, que você vê, imagina, nos tempos de hoje isso, com 200 câmeras da Globo filmando, com o VAR apitando lá no ouvido do juiz, essa crônica não existiria, tá? Isso é fato. Então, não estou dizendo que é melhor que exista, é porque o Mengão perdeu. Então, né, não serve. Mas ele diz o seguinte aqui, ó. A falta foi de um óbvio tão ululante que Armando Marques não viu. Armando Marques era o juiz, né? E aí ele termina o texto de uma maneira tão leve, tão maravilhosa, que nos tempos atuais essa virulência das redes sociais, Twitter, xingando jogador e comentarista, não ia dar nunca conta do Nelson Rodrigues. Mas olha o que ele diz. Houve quem insinuasse duas hipóteses. Ou má fé ou incompetência do juiz, né, do Armando Marques. Nenhuma coisa nem outra. A competência ou a boa fé de Armando Marques está acima de qualquer dúvida ou sofisma. Portanto, só uma coisa o absolve. A invisibilidade do óbvio. Isso é uma maravilha. São essas sacadas, esses trechos, esses fragmentos de linguagem que são quase epifânicos que o Nelson Rodrigues coloca aqui e bota a literatura dele, mesmo essa, que nem era talvez aquele quisesse colocar como a sua principal literatura, já que ele escrevia teatro, né, tinha romances publicados, trabalhava no jornal e tudo mais. As memórias dele, né, Menina Sem Estrela, é um texto lindíssimo, aliás, recomendo para quem gostar. Então isso daqui, as crônicas, como elas têm esse aspecto cotidiano, eu tinha comentado, esqueci de fechar o pensamento, elas não são feitas para durar. Então quando você escreve, você já escreve pensando que isso daqui é passageiro, né? Pensando que tem um caráter fluido e que se isso se alastra pela sociedade e vai, como se fosse a água passando pelo corpo. A crônica é a água passando pelo corpo. Só que quando você tem esse tipo de crônica tão maravilhoso, a crônica fica.
A crônica fica porque ela como se ela impregnasse ali, como um cheiro que fica grudado na pele e não sai mais. E são esses nuances de linguagem que Nelson Rodrigues imortalizou, por exemplo, falando que o Fla-Flu nasceu 40 minutos antes do nada, falando que o manto sagrado do Flamengo um dia não vai precisar de jogador, que o manto um dia vai ficar sozinho no meio do campo e jogar por si só, e o manto como uma baxilha inexpugnável. E você vê, o Nelson Rodrigues ele é tricolor, né? Ele torceu pro Fluminense, mas isso não impedia ele de que tivesse um olhar muito arguto e parcial, mas um parcial bom, e não um parcial no sentido de desmerecer, mas um parcial de tentar enxergar o que o outro tinha para dar, no sentido de grandeza clubística, envolvimento com torcida e paixão. E isso o Nelson Rodrigues sabia enxergar. Por isso as crônicas dele meio que se imortalizaram, né? Você vê, olha esse lance aqui, é um texto que ele está falando do Julinho, que é um jogador do Botafogo e tal, e aí ele está sendo super vaiado, assim, porque ele entra no lugar do Garrincha, e ao ser super vaiado, ele diz assim, ó, para um jogador de caráter, uma vaia é um incentivo fabuloso, um afrodisíaco infalível. Você vê, isso é uma beleza, esse jeito como ele coloca, não só a vaia como motivador, beleza, isso aí qualquer narrador diz, mas o jeito como ele fala a vaia como um afrodisíaco infalível, é sensacional. E para quem gosta de futebol, ver que tem super a ver, tem jogadores que crescem nesses momentos. O Ronaldo Fenômeno foi um desses, todo mundo falava isso, né? Então o Nelson Rodrigues ele não se preocupava com esse pensamento de, por meio da crônica esportiva dele, fazer um time se tornar melhor que o outro, ou dar esse entender pro torcedor. Ele não escrevia pro torcedor tricolor, né? Por exemplo, já que ele era tricolor, ele escrevia para todo mundo. Inclusive ele cita muitos amigos que são torcedores rivais, que é essa harmonia que rola muito mais aqui no Rio de Janeiro do que em outras praças aqui no Brasil. No Sul há uma brigalhada danada no Grenal, nos torcedores do Grêmio e do Inter, não tem Papai Noel, né, vermelho em casa de gremista. Em São Paulo as torcidas organizadas protagonizam certas cenas aí muito bizarras de agressão no metrô e tal, e mortes muito frequentemente. Aqui no Rio tem isso também muito específico para as organizadas, mas a gente convive socialmente de maneira razoável. A gente vê a torcida adversária num bar, fica meio irritado quando tem gol deles e eles comemoram, mas a gente entuba e vive a vida respeitando a diferença. Nelson Rodrigues conseguia sacar isso, mas inclusive vendo muita qualidade nos outros, né? Vendo enxergando muita beleza também no time adversário. No caso, imagina, ele teve a capacidade de escrever sobre Garrincha coisas sensacionais, e sobre Botafogo, por consequência, né? Então, uma crônica chamada Caveira no Espelho, ele... É muito engraçado isso aqui. O Botafogo estava pensando em vender o Garrincha e tal, e tinha já vendido outros jogadores. Olha o que ele diz, ó. O Botafogo continuou a perder o tricampeonato quando simplesmente pensou em vender o Garrincha. Um clube que admite, mesmo a hipótese, a venda de um Mané, tem mesmo a tal vocação de catástrofe. Isso é uma maravilha. Isso é melhor do que esse monte de webcam aí que o pessoal faz falando de Botafogo. O Botafogo com essa vocação de catástrofe, quando você pensa em vender o Garrincha, é de uma maravilha sensacional. Adoro isso daqui. E aí no finalzinho ele coloca assim, ó. Agora a conclusão. Se o Botafogo quis vender o Mané e se negociou a Amarildo e se entregou o Didi, é porque queria se dilacerar no arrependimento e na expiação. Ou seja, se hoje em dia talvez ele estivesse vivo, ele poderia dizer que assim, esse estado meio caótico do Botafogo, seja financeiramente, seja esportivamente atual, é resquício desse tentar vender Garrincha, Amarildo naquela época, né? Jogadores que eram jogadoraços. E isso daqui achei muito curioso para pegar esse estado de espírito do Botafogo e do botafoguense ao pensar em vender o Garrincha. E aí no dia que o Brasil, o Scratch, né, da seleção brasileira, viaja para a Copa de 70 no México, onde vai ganhar o tricampeonato, e estava lá tomando umas pancadas, porque tinha perdido a Copa, não vinha jogando muito bem, a Copa de 66, não vinha jogando muito bem e tal. Então o pessoal na imprensa estava batendo muito. E aí ele fala, termina o seu exílio, e se não ouviram bem, repito, o seu exílio era o Brasil. Olha que beleza isso. O seu exílio era o Brasil.
porque era tamanha a intensidade, né, a brigalhada e tudo mais. E aí o seu exílio era o Brasil. Isso podia botar hoje, né? Podia botar hoje, bota aí. O nosso exílio é o Brasil, né, pessoal de humanas, né? O nosso exílio é o Brasil. Mas enfim, volta. Então a seleção vai para o México e aí com muita vaia, né, e tudo mais, aquela coisa toda, né, como eu já tinha comentado das vaias antes. E ele diz, o título é O Belo Milagre das Vaias. Porque aí ele, enfim, vai falar um pouco sobre essa coisa da vaia fortalecer e tudo mais. E ele diz, ó, seremos campeões em 70. Posso afirmar isso já. E ele fala isso no aeroporto e tal. Levamos para o México as vaias ainda não cicatrizadas. Isso é bonito, né? Ele fala que essa é a causa de sermos campeões. Não só porque somos melhores. Então ele inverte a coisa do complexo de vira-lata. Não é só porque somos melhores, mas porque levamos para o México as vaias não cicatrizadas. É muito bonito isso, né? A vaia, portanto, a voz não cicatrizada no corpo, mas aquela que macula, que ferida. E aquilo vai ser a motivação do tricampeonato mundial que o Brasil vai conquistar, com o Pelé jogando muito e tudo mais. Então, Nelson Rodrigues, acho que, apesar de ter muitas questões que o pessoal fala na crônica dele, na literatura dele, de um olhar diferente do que eu estou discutindo aqui na questão do esporte, acho que vale muito a pena ler. Recomendo demais para quem gosta de futebol, para quem não gosta de futebol, para quem gosta de boa linguagem. Acho que o Nelson Rodrigues tem umas sacadas geniais e são mais geniais porque são descompromissados, assim. Não que saiam ao léu, mas porque tem esse não peso do durar, beleza? Então, é isso. Continuamos torcendo. Estamos aqui. Até a próxima. Tchau!